Queridos irmãos e irmãs, como é bom estar na presença do nosso Deus, como é bom adorar o Senhor. Não foi por acaso que o apóstolo Pedro disse ao Senhor Jesus, em um dos muitos momentos de experiências sobrenaturais, assim ele diz para o Senhor: "Ó Senhor, vamos ficar aqui. Bom é estarmos nesse lugar. Vamos fazer uma tenda e vamos ficar por aqui mesmo. Está muito bom este local. Bom estar na presença do Senhor", queridos irmãos e irmãs. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 17. Lucas 9, versos 10 ao 17. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus, e curava os que precisavam de cura. E ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: "Manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto." Ele, porém, respondeu: "Deles vocês algo para comer?" E eles disseram: "Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão." E estava ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: "Façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. E em seguida entregou aos discípulos para que os servissem ao povo. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram." Amém, graças a Deus. Amém, queridos. Sabe, irmãos e irmãs, nesse texto nós temos diversas lições preciosas que nós podemos aprender com as atitudes de Jesus. Jesus, por onde ele passava, ele deixava lições preciosas, ensinava, curava, mudava a realidade do povo. E nós vamos aprender aqui nesta noite, você que nos assiste, o quão é importante estar na presença de Jesus, porque na presença de Jesus você tem livre acesso a Deus, independentemente da sua classe social ou circunstâncias. Jesus é uma fonte inesgotável, Deus é uma fonte inesgotável, o Espírito Santo é uma fonte inesgotável. As multidões ficaram sabendo que Jesus tinha ido com os seus discípulos para uma outra cidade, e eles foram atrás de Jesus. E o texto vai nos dizer que Jesus os acolheu. Importante, querido, nós percebermos aqui que Jesus, ele acolhe a todos em qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a situação, ele acolhe a todos. Aquelas pessoas ouviram que Jesus tinha ido para uma outra cidade, junto com os seus discípulos, e eles imediatamente seguiram a Jesus, e ali estavam para ouvir mais um pouco da palavra do Senhor. E é interessante, queridos,
que Jesus ensinava falando acerca do reino de Deus. Também curava aqueles que precisavam ser curados. Ou seja, Jesus ministrava uma bênção completa sobre todos aqueles que ali estavam ouvindo a sua palavra. Mas chegou um momento, queridos irmãos, que aconteceu algo e os discípulos chegaram até Jesus para trazer para ele uma situação aparentemente, uma situação que ninguém poderia resolver. Não tinha como ser resolvida aquela situação. Jesus estava ministrando a palavra desde cedo e o texto diz que já era fim de tarde e as pessoas estavam ali atentos ou atentas ouvindo a palavra do Mestre. E as horas foram passando, e os discípulos chegam para Jesus e dá a seguinte notícia: olha, já está tarde, manda essa multidão embora, para que eles saiam aos povoados, às vizinhanças, ver se eles conseguem encontrar algo para comprar, para comer, um local para pousar e para passar a noite, porque já é tarde. Essa grande dificuldade aparentemente era insolúvel, principalmente aos olhos dos discípulos. Mas Jesus disse algo bastante interessante. Jesus volta para os seus discípulos e diz: dê-lhes algo para comer. Ou seja, vocês alimentem essa multidão. Dê-lhes algo para comer. Irmãos, pense comigo, se fosse eu, se fosse você, não tinha nada, o local era deserto. E ainda não existia nem sonho, os chamados aplicativos, não tinha delivery, não tinha Uber. A multidão estava acostumada a andar a pé, poucos tinham animais, e certamente se eles saíssem para procurar alimento, eles iam chegar à noite, no escuro, no povoado. Como eles iriam conseguir comprar alguma coisa e onde eles poderiam achar um local para eles passarem a noite? Se fosse eu e você, o que você responderia? O que você diria a Jesus? Talvez por uma questão de respeito, de temor, não dissesse nada, mas balançasse a cabeça dizendo: eu acho que o mestre não entendeu ainda o que nós estamos dizendo. Não tem nada para comer. Mas qual foi a resposta dos discípulos? Senhor, temos apenas 5 pães e 2 peixes. Ao prestar atenção na resposta dos discípulos ao Senhor Jesus, talvez passe em nossa mente até, quem sabe, uma censura, uma crítica. Mas, olhando para nós, fazendo uma autocrítica, talvez nós nem isso iríamos falar com Jesus. Porque ao olhar para aqueles 5 pães e 2 peixes, no mínimo, acharíamos que fosse uma piada de mau gosto. Porque, afinal de contas, o texto vai dizer que haviam ali 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Se fosse eu e você, eu coloquei como título desta mensagem as seguintes palavras: para Jesus, um pouco é suficiente. Para Jesus, um pouco é suficiente.
O que nós queremos e o Senhor quer passar ao coração dos irmãos é que, independentemente das circunstâncias, Ele é aquele que tem a solução, tem resposta às suas inquietações, às suas indagações, os seus questionamentos, as suas dúvidas, as suas inseguranças. Jesus tem a resposta. Sabem, 5 pães e 2 peixes. Mas para Jesus, um pouco é suficiente. E ainda mais, irmãos e irmãs, nesse mesmo pouco, Ele faz sobrar. O texto vai dizer que sobraram 12 cestos. 12 cestos cheios de pães e peixes. O que a palavra nos ensina e que nós aprendemos aqui nesta noite, irmãos e irmãs, é que nós precisamos viver uma fé que não seja uma fé temporal. Sabe aquela fé que é onde nós que estamos aqui no templo, ouvindo uma boa música, bons louvores, palavra de Deus aquecendo os nossos corações, ficamos aqui motivados, encorajados para vencer os desafios do próximo dia ou dos próximos dias, mas ao chegar em casa, com pouco tempo, toda aquela coragem, toda aquela confiança, toda aquela certeza, ela vai desaparecendo, vai sumindo, e a fé temporal, ela também vai desaparecendo. Aquela confiança legítima, aquela certeza legítima, ela vai desaparecendo. Interessante, queridos, que percebemos que nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê uma fé que não seja uma fé temporal. Vivemos momentos, principalmente em nosso país, onde muitos cristãos vivem esta fé temporal. Assistem às programações, as palavras de Deus são ministradas, ficam todos entusiasmados, encorajados, mas depois de um pouco período, todo aquele entusiasmo se esvai, toda aquela coragem vai enfraquecendo, toda aquela confiança vai desaparecendo. Temos apenas 5 pães e 2 peixes. Talvez os discípulos falassem isso para Jesus de uma forma até descrente. Ou seja, nós só temos isso. Nós só temos isso. Para Jesus, um pouco é suficiente. E a grande pergunta que o Senhor quer fazer a cada um de nós: a nossa fé tem sido uma fé permanente, uma fé duradoura ou uma fé temporal? Eu creio que aqui está uma grande dificuldade que tem nos impedido de conquistar muitas coisas, porque nós nos desencorajamos com muita facilidade. O que nós temos, o que eu tenho, o que você tem? Aos olhos dos discípulos só tinha 5 pães e 2 peixes. O que você precisa, meu irmão, minha irmã, o que você tem? Talvez você tenha só um pouco. Mas nós sabemos que para Jesus esse um pouco é mais do que suficiente, porque Ele faz acontecer, Ele faz sobrar ainda. Mas você pode dizer também para o Senhor Jesus: eu não tenho nada. Meu irmão, minha irmã, olha só, esse nada que é você, entregue na mão de Jesus.
Coloque na mão de Jesus. Se você está se sentindo um nada diante das circunstâncias, diante das lutas, entregue esse nada nas mãos do nosso Senhor. Entregue esse pouco nas mãos do Senhor. E quando continuamos lendo o texto, meditando na palavra, nós vamos perceber, queridos, que o Senhor pegou aquele pouco que os discípulos trouxeram até Ele, ergueu aos céus, deu graças, e fez com que os discípulos pedissem à multidão para assentar-se de 50 em 50, e eles começaram a servir aquelas multidões. Todos comeram com fartura, e Jesus deve ter feito um milagre muito grande mesmo. Até porque nós sabemos que crente come bem, né, gente? Nós sabemos disso. Sobrou 12 cestos, queridos. E eu quero desafiá-lo nesta noite, em nome de Jesus. Como está a sua fé? Tem sido uma fé temporal? Anoitece, dorme crendo e acorda descrendo? Dorme confiando e quando acorda, a confiança não é mais absoluta. Talvez porque tantas indagações que podem surgir no nosso coração, na nossa mente, e acaba nós deixando de experimentar o melhor do Senhor, queridos. Eu quero finalizar a minha palavra com o versículo de número 17 desse texto que foi lido, que é uma mensagem poderosa. Olha o que diz: todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Meu irmão, eu não sei o que se passa com você, comigo eu sei. Antes de trazer essa palavra ao teu coração que nos assiste, eu ministrei essa palavra ao meu coração. Eu não quero que a minha fé seja uma fé temporal. Eu quero sair daqui também motivado, tantos quantos nos assistem nos seus lares. Dormir motivado, acordar motivado, crendo, ainda que nós não consigamos ver com os nossos olhos naturais, mas que pela fé nós possamos já tomar posse daquilo que o Senhor preparou para nós. O pouco nas mãos do nosso Senhor é mais do que suficiente. Mas se você não tem o pouco e diz, olha, eu não tenho nada, entregue o seu nada também nas mãos do nosso Senhor Jesus. E você virá, assim como a multidão viu, assim como os discípulos viram. As pessoas se alimentarem. 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. Se você crer, se você quer ter essa fé, meu irmão, minha irmã, eu te desafio em nome de Jesus. Faça uma oração ao Senhor nesta noite. Senhor, eu não quero mais ter uma fé temporal. Eu não quero ficar em dúvida diante daquilo que o Senhor pode fazer, que o Senhor quer fazer em minha vida e na vida de todos aqueles que crerem, que confiarem. Meu irmão, minha irmã, que a palavra de Deus continue falando ao teu coração nesta noite. Que a palavra do Senhor possa trazer vida no seu interior. E que esta noite também o Espírito Santo continue falando ao teu coração.
e que você saiba que em Cristo os filhos de Deus são mais do que vencedores. Amém, queridos? Deus